Capítulo 287. Dentro do caixão. Neste momento a verdade foi revelada. Havia 4 portas no caixão de cobre, e 3 delas continham uma leve impressão de palma. O problema era que essas 3 impressões eram as mesmas que de Zhaofeng, Biqiao e da pessoa de vestes azuis. Ao entrar, apenas esses 3 tocaram na estela de pedra. O design da caverna da Água da Lua é realmente requintado. Zhaofeng não pôde deixar de admirar. Ele foi o primeiro a perceber o segredo e foi o primeiro a reagir. Shua. Zhaofeng se transformou em uma figura embaçada enquanto ele se dirigia para a porta que tinha a impressão da palma correspondente à sua. Suas ações, obviamente, chamaram a atenção de ambos os lados. Parem ele! Cortem sua mão! Os olhos dos piratas de sangue ruim e da pessoa de vestes azuis brilharam enquanto se dirigiam para Zhaofeng. A porta a qual Zhaofeng se dirigia estava no centro de ambas as partes. Não podemos deixar essa chave cair nas mãos dos piratas. O coração do mestre Bi tremeu, e com uma explosão, uma aura do reino espiritual verdadeiro foi liberada quando ele avançou em direção de Zhaofeng. Mesmo que em nome Zhaofeng representasse a chave, ele não permitiria que os piratas o pegassem. Pá! Zhaofeng não se importou com os ataques entrantes e colocou sua mão sobre a impressão da palma na porta. Veng! No momento em que a porta se abriu, uma luz azul escura, como água, envolveu Zhaofeng e uma força de sucção surgiu, que instantaneamente puxou Zhaofeng para o caixão de cobre. Logo depois, os ataques do abutre de sangue ruim e os ataques do mestre Bi colidiram no local onde Zhaofeng originalmente estava e um poder caótico pertencente ao reino do verdadeiro espírito atingiu a luz azul antes de desaparecer. Bam! A porta se fechou e a luz azul começou a enfraquecer. Os ataques dos dois no reino espiritual verdadeiro falharam. Tanto o abutre de sangue ruim quanto o mestre Bi tinham expressões ligeiramente feias. Devemos entrar antes que a luz desapareça. A pessoa de vestes azuis disse com urgência. Neste momento, o corpo de Zhaofeng exposto à luz azul foi puxado para dentro. Contudo, a luz só apareceu por menos de uma respiração. Portanto, o número de pessoas que poderiam realmente entrar neste curto espaço de tempo era limitado. Somente 3 das 4 portas têm impressões de palma sobre elas, então, se enviarmos uma pessoa de volta. O abutre de sangue ruim e a pessoa de vestes azuis trocaram olhares enquanto discutiam. O mestre Bi também percebeu que uma das 4 portas não tinha uma impressão nela. Se pudessem enviar uma pessoa para voltar e deixar sua impressão de palma na estela de pedra, eles poderiam obter uma chave extra. No entanto, o caminho de volta também estava cheio de perigos. Mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro deveriam ter cuidado. No entanto, neste momento, Veng! Uma luz brilhante reluziu na 4ª porta quando outra impressão de palma apareceu. Isso não é bom. É provável que um terceiro tenha entrado na caverna da Água da Lua. As expressões de todos, desde os da fortaleza quanto os dos piratas, mudaram. Os piratas se juntaram com as pessoas da fortaleza para abrir este tesouro, mas agora a situação mudou. Além dessas 2 forças, uma terceira interveio. Isso poderia produzir um resultado imprevisível. Precisamos abrir o tesouro antes que este terceiro chegue. Mestre Bi disse solenemente e pediu a Biqiao. Biqiao colocou sua pequena mão na porta e com um boom, uma luz azul apareceu.
Biquiao foi instantaneamente sugado e, o mestre Bi, o líder da família Bi e outro especialista a meio passo do reino espiritual verdadeiro também foram puxados. Um total de 4 pessoas da Fortaleza da Água Transversal entraram. Os piratas da Água de Sangue Ruim também tinham um formidável grupo que entrou no túmulo, com um no reino espiritual verdadeiro, 2 a meio passo do reino espiritual verdadeiro e um no ápice do 7º céu. Ao mesmo tempo, entrada da caverna da Água da Lua. 3 figuras pararam nas escadarias. Eles eram o ladrão do leque de pêssego voador, uma bela mulher de vestes floridas e o ancião baixo, respectivamente. O jovem que segurava um leque estendeu a mão e colocou-a sobre a estela de pedra por 2 ou 3 respirações até aparecer um estranho sentimento. Parece que existe um especialista no grupo que veio aqui. Os mecanismos aqui são extremamente ocultos e difíceis de serem encontrados mesmo com o sentido espiritual. Só pode vê-lo com os olhos quando estão perto o suficiente. Além disso, a pessoa deve colocar a mão na estela por pelo menos 2 a 3 respirações para obter uma chave. O ancião baixo suspirou. Se a pessoa de vestes azuis ou Zhaofeng estivessem aqui, eles ficariam extremamente surpresos porque, em uma breve sentença, o ancião curto havia resolvido o mistério da estela. Apesar de Zhaofeng ter encontrado a estranha estela e a tocado, parte disso foi pura sorte, enquanto esse ancião baixo tinha visto a verdade com apenas um olhar. Seguindo isto, o ancião baixo conduziu o caminho e caminhou como se estivesse apenas dando um passeio. As armadilhas e os mecanismos do caminho pareciam dar-lhe luz verde. Olhando para a fileira de corpos no chão, o jovem não pode deixar de louvar: o Senhor é realmente digno de ser um mestre de mecanismos. Meu mestre, o grande pirata da Água da Lua roubou muitas de suas técnicas de mecanismos. O pirata da Lua da Água foi extremamente talentoso, mas infelizmente percorreu pelo caminho perverso. Já é incrível que ele tenha aprendido 20-30% de minhas técnicas. O ancião baixo não pôde deixar de suspirar. Essas 3 pessoas passaram facilmente pela caverna cheia de armadilhas. Somente até chegarem ao corredor, as sobrancelhas do ancião baixo franzirão. Este corredor não parece ter mecanismos nem armadilhas, mas seu criador não colocou isso aqui por nada. Parece haver a fragrância do perfume do deus bêbado, bem como uma aura de um respeitado mestre enquanto vivo, e também o cheiro do veneno de polvo. O jovem que usava um brocado exalou um pouco de ar e riu. A combinação desses 3 elementos era considerada extremamente poderosa. O ancião baixo era um mestre dos mecanismos e talvez suas conquistas são muito mais do que a do próprio grande pirata da Água da Lua. Quanto ao jovem e mulher, eles eram discípulos do grande pirata. Dentro do enorme caixão de cobre, Zhaofeng apareceu em um quarto de cor cobre. Havia uma mesa e uma cadeira, e na mesa havia um pergaminho. Ao abri-lo, Zhaofeng descobriu que era um mapa que tinha a forma de um caixão. O mapa foi dividido em 3 camadas que representavam a distribuição do caixão. A localização de Zhaofeng estava no primeiro andar do lado leste e dentro da primeira sala. No mapa, era apenas do tamanho de um pequeno quadrado. Interessante. Pergunto-me por que o Criador deixou isso para trás. Zhaofeng abriu o olho espiritual de Deus e gravou o mapa em sua mente. De acordo com o pergaminho, cada camada tinha um tesouro dentro. A sala do tesouro da primeira e segunda camada estava no centro.
No centro da terceira camada, havia caixão que aparentemente era o caixão do grande pirata da Água da Lua. O centro de cada andar deve possuir os tesouros mais preciosos do grande pirata da Água à Lua. Zhao Feng entendeu. Ele soltou o pergaminho e caminhou em direção ao segundo quarto. O quarto em que ele estava era o ponto de partida. No entanto, ele não entrou no próximo quarto e, em vez disso, examinou todas as partes do primeiro quarto com o olho espiritual de Deus. Seu olho podia ver através de itens e era mais poderoso do que o sentido espiritual normal. Nada poderia escapar de seus olhos. Em certo momento, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng concentrou-se na cadeira. Nesta sala, havia apenas uma cadeira e uma mesa. Normalmente, as pessoas se concentrariam na mesa. Quem iria prestar atenção à cadeira? Zhao Feng pensou sobre isso e sentou-se na cadeira. Crack. A cadeira afundou 2 centímetros e deslizou por uns 90 centímetros. Seguindo isto, um pequeno buraco apareceu onde a cadeira originalmente estava. Dentro do buraco havia um conjunto de utensílios de chá, incluindo copos e uma chaleira. Zhao Feng tinha uma expressão estranha no rosto. Esse planejamento era muito casual. Ele estendeu a mão e serviu 2 xícaras de chá. O chá tinha uma leve frieza e logo depois Zhao Feng chamou o pequeno gato ladrão. A resistência do pequeno gato ladrão contra veneno era extremamente alta. Ele até se atreveu a comer o inseto morto no solo proibido dos 100 túmulos e até sugou o perfume do deus bêbado no corredor. Utilizar o pequeno gato ladrão como testador era uma boa ideia. Miau, miau. O pequeno gato ladrão tomou uma xícara com olhos brilhantes antes de acenar com a cabeça em direção a Zhao Feng. Zhao Feng então bebeu um copo e sentiu uma intenção arrepiante atravessar seus órgãos e ir direto a seus ossos, fazendo-o tremer instantaneamente. No entanto, depois de beber essa xícara de chá, Zhao Feng sentiu que os atributos do seu corpo se tornaram mais fortes. Interessante. Depois de beber o chá, Zhao Feng carregou o pequeno gato ladrão quando entrou no segundo quarto. No final do segundo quarto havia outra porta, mas estava fechada. Zhao Feng ficou neste quarto por um tempo, mas a porta não abriu. Parece que devemos passar pelos quartos, porta a porta. Ele não entrou em pânico nem se sentiu urgente. Mais uma vez ele usou o olho espiritual de Deus e examinou toda a sala. Embora Zhao Feng tivesse estudado matrizes antes, ele não sabia muito sobre mecanismos, que era um ramo das matrizes. O que ele podia confiar era em sua maior carta na manga, o olho espiritual de Deus. Seu poder ocular podia ver e examinar todos os pequenos detalhes, chegando perto de até mesmo ver os átomos. Logo depois, Zhao Feng encontrou 5 a 6 pontos suspeitos. Miau, miau. O pequeno gato ladrão saltou de repente para uma lâmpada que era um dos pontos do mecanismo. Veng. A lâmpada acendeu e um livro caiu do teto. Abrindo, Zhao Feng descobriu que era um livro sobre os conceitos básicos dos mecanismos. Escaneando com o olho espiritual de Deus, os conteúdos foram todos copiados em sua mente. Interessante, qual é o objetivo disso? Qual era o propósito do grande pirata da Água da Lua? Zhao Feng sorriu fracamente. Ao mesmo tempo, na segunda sala do primeiro andar da ala norte. Bum! Um gás mal cheiroso e revoltante espalhou-se pela sala. Cof, cof.
Mestre B, que estava na frente, tinha seu rosto manchado com uma cor preta e não importava o quanto ele esfregasse, nada saía. Os outros também começaram a sufocar. Mestre B, você acidentalmente pisou em uma armadilha. Bickel apontou fracamente para a porta. Na segunda sala da ala oeste. Zizi, parece que há recompensas e armadilhas em todas as salas. Tudo depende da força, da visão e da sorte. A pessoa de vestes azuis disse com satisfação. Com suas habilidades, ele logo alcançou a terceira sala e liderou o caminho com confiança. No entanto, no instante em que entrou na terceira sala, duas correntes de ferro apareceram das paredes e enrolaram seus pés tão rapidamente quanto flechas. Ah! A pessoa de vestes azuis gritou enquanto seu corpo inteiro estava pendurado no teto.